Eu recebo aqui no Jornal das 10 agora o historiador Carlos Fico, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e um dos grandes pesquisadores do país, principalmente do período da ditadura militar. Professor, muito obrigada por nos atender no dia de hoje. Bem-vindo ao Jornal das 10. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Como eu prometi, essa dupla volta aqui para me acompanhar. Professor, algumas tradições foram quebradas hoje. A tradição no Brasil, tradições brasileiras de anistiar o golpismo, de anistiar militares golpistas. O todo é um governo democraticamente eleito que se torna, em parte, uma organização criminosa que promove a organização de um golpe de Estado dentro do poder, dentro do Palácio do Planalto. Uma organização criminosa nascida de um governo democraticamente eleito que hoje foi condenada. Aí a parte desse todo é que nesse grupo, nessa organização criminosa, estão militares de alta patente que adquiriram poder civil depois de entrarem na reserva. Quais são os significados do dia de hoje e as reflexões que ficam pro Brasil para que a gente não flerte mais com o golpismo, o que foi um marco da história, pelo menos dos últimos 100, 120 anos do Brasil? Aline, às vezes a gente exagera assim, no uso de hoje é um dia histórico, esse é um fato histórico, mas hoje concretamente é um dia histórico pelo ineditismo de nós termos finalmente, depois de tantos anos desde a fundação da República, que aliás começou com o golpe militar, a punição de golpistas, especialmente, como você disse, de militares golpistas. Nós já tivemos várias tentativas de golpe de Estado que fracassaram, outras bem-sucedidas, mas no caso das que fracassaram, nunca houve, e esse nunca não é uma figura de linguagem, realmente nunca houve punição devida para os militares que tentaram esse tipo de golpe. Então, hoje é um momento totalmente inédito, não só por essa punição estar ocorrendo, mas também pela maneira como ela se deu, em respeito ao processo democrático, com uma Polícia Federal que fez um inquérito correto, com a participação da Procuradoria-Geral da República, que denunciou, com a aceitação da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal e com um julgamento onde houve a garantia da ampla defesa e do contraditório. Portanto, isso, ademais de haver a prisão de golpistas, que já é inédito, também é inédito esse processo que, vamos dizer assim, é uma demonstração de maturidade institucional da democracia brasileira. Professora Ana Flor, aqui de Brasília, é um prazer estar aqui nesse dia conversando com o senhor, com todo o seu conhecimento. Acho que uma coisa que a gente precisa apontar é a normalidade desse dia também, quer dizer, não teve gente na rua, não teve burburinho, nem mesmo levante na caserna, como muitas vezes a gente chegou a falar que poderia acontecer em alguns momentos. Agora, eu queria a sua avaliação sobre o fato de que no Congresso ainda existe a semente a ser discutida de uma anistia e o fato de que o Congresso também não optou por bloquear esse acesso dos militares ao poder. Aqueles projetos que diziam que o militar que for para a política não pode voltar, isso tudo está dormindo nas gavetas do parlamento. Você tem razão, Ana, e seriam medidas progressivas, né, que consolidariam esse processo de empoderamento do poder civil, que é o que falta muito à democracia brasileira. Então, afastar os militares desses cargos tipicamente civis e fazer esses processos de punição quando são devidos, né, de punições disciplinares. A sociedade brasileira não pode ficar à mercê do que acha ou deixa de achar os militares. Então, esse procedimento judicial que hoje se concluiu com a prisão dos condenados, ele está servindo de alerta para os militares com quem eu tenho falado, no sentido de que, bom, alguma coisa mudou, né? Porque pela primeira vez esse tipo de ameaça foi punida devidamente. E no que diz respeito a essa discussão sobre anistia, eu, infelizmente, tenho a experiência de conhecer a trajetória brasileira de anistias
há tentativas de golpe, há responsáveis por tentativas de golpe, e isso sempre aconteceu também. Quando a gente fala em impunidade, eu me refiro não apenas à ausência de punição, mas quando houve o início de alguma punição, logo o Congresso Nacional aprovou a anistia. Eu acho que no momento, até pelo calor dos acontecimentos, como alguns de vocês já destacaram, vai ser muito difícil a aprovação de uma anistia que, de alguma maneira, beneficia ainda o ex-presidente Bolsonaro. Mas eu não tenho a mesma certeza no que diz respeito à proposta de diminuição das penas da Lei de Defesa do Estado Democrático. Isso poderá acontecer até porque o custo político dessa diminuição de penas é menor do que a aprovação de uma anistia, porque se pode alegar que, bom, aquelas pessoas que invadiram a sede dos três poderes no 8 de janeiro não merecem penas tão elevadas. Essa argumentação pode acabar resultando na diminuição das penas, que desavisadamente algumas pessoas chamam de projeto de dosimetria. Não é isso. É a diminuição das penas que beneficiará, porque uma lei nova mais benéfica retroage e vai beneficiar a todo mundo. Alguns poderão ser soltos e outros terão mais facilidades, por exemplo, de progressão de regime, inclusive os que foram presos hoje. Então, eu acho que isso, infelizmente, ainda pode acontecer. Boa noite, Fico. Eu queria comentar uma coisa, um outro ineditismo, que foi o papel dos militares durante este processo. As Forças Armadas ficaram caladas e eu compararia esse momento ao famoso tweet do general Vilas Boas, que ameaçou a justiça brasileira dizendo que se um determinado candidato, no caso o atual presidente Lula, concorresse à eleição, alguma coisa aconteceria, não sei, ou seja, ameaçou um golpe. Foi assim que começou a eleição do presidente Bolsonaro. E o fato é, justo dizer de uma forma completamente justa, é que desde que começou essa investigação do 8 de janeiro, de todo o processo golpista, as Forças Armadas cumpriram muito bem um papel institucional. E aí te pergunto, Fico, o que faltaria para as Forças Armadas brasileiras completarem um processo de democratização completa? Ou seja, elas aceitaram a democracia, aceitaram o processo legal feito pelo Supremo Tribunal Federal, não fizeram nenhum tipo de intervenção, mas o dia seguinte disso, o que falta para as Forças Armadas brasileiras serem completamente democráticas? Falta muita coisa, meu caro. Eu acho que uma das coisas principais que faltam é a alteração, que a sociedade, por meio do Congresso Nacional, altere a redação indevida do artigo 142, que atribui aos militares a garantia dos poderes constitucionais. É essa passagem que é muito ruim, porque ela é interpretada pelos militares como uma licença para intervir. Então, isso seria essencial, que o Congresso Nacional tivesse a altura e da decisão de fazer essa modificação, que infelizmente não vejo no horizonte mais próximo. Agora, o que eu gostaria mesmo, inclusive para as próximas gerações, porque esse é um processo que vai demorar ainda muito tempo, é que não houvesse nem a necessidade desses alertas, como é o caso do julgamento de hoje, que se constituísse uma cultura política entre os militares, e, portanto, isso passa pelo ensino, pela formação dos oficiais, por uma mudança de mentalidade, que não fosse nem necessário haver esse tipo de alerta, que eles nem cogitassem, né, aquilo que a gente viu acontecer quando soubemos que alguns generais do alto comando do Exército não aderiram às propostas golpistas. Bom, o simples fato disso ter acontecido significa que alguns generais tiveram conhecimento desse golpismo e não tomaram providências. Então, seria bom que esse tipo de dependência da decisão de alguns oficiais generais nem se colocasse como questão. E isso passa, evidentemente, pela alteração do artigo 142, por mudanças na formação dos nossos oficiais, porque o Brasil tem muita necessidade das Forças Armadas, mas que sejam Forças Armadas profissionais e democráticas, porque nós temos essa nossa fronteira imensa, necessidade de patrulhamento aéreo, marítimo, terrestre, problemas de contrabando de armas, as questões inerentes à floresta tropical. Então, nós temos muita necessidade e vocês sabem que
Quando eu converso com os oficiais superiores, portanto mais jovens, eles me dizem o seguinte: olha, professor, a gente gostaria de não ter esse passivo histórico que nos alinha com o golpismo, porque nós temos vocação para ser militares. Nós queremos exercer profissionalmente a nossa profissão. É claro que eles não podem dizer isso publicamente, mas eles dizem a mim. Então, eu quero crer que há uma série de coisas que precisam ser feitas para que a gente tenha, como precisamos ter, forças armadas democráticas e profissionais. Então, isso passa desde um manifesto democrático da sociedade, alterando o artigo 142, até questões mais comezinhas, como formação de oficiais, a formação militar em geral e uma série de outros aspectos capazes de alterar essa cultura política que, infelizmente, ainda tem esse entendimento equivocado da possibilidade de intervenção. Professor, gostaria que o senhor já localizasse para quem nos acompanha a importância que tende a ganhar um processo que deve ser aberto no Superior Tribunal Militar. Quando eu falo deve, porque ainda não teve início isso, porque, inclusive, mais cedo conversei por telefone com a ministra Maria Elizabeth, que é presidente do STM, ela me explicou como é que funciona esse rito. É preciso haver uma provocação do Ministério Público Militar. Achei curioso também o nome, os nomes também falam muito, né, os conceitos, né, uma representação por indignidade, para que esses militares condenados hoje na trama golpista percam as suas patentes. E ela me disse que a partir disso é que tem início um processo com relatorias definidas e que isso não tem um prazo para que isso acabe. Mas há uma tendência de que esse processo se inicie dentro de alguns dias, de algumas semanas. Qual o peso que esse julgamento terá na história da democracia brasileira também? E se ele tem, inclusive, esse processo, um peso em nível de reparação histórica ainda maior do que o próprio julgamento do Supremo Tribunal Federal. E o senhor que estuda tanto a cultura militar no Brasil, o que é para um militar de alta patente, que pertenceu à alta cúpula das Forças Armadas, passar por um processo como esse no STM, ser condenado em função dessa representação por indignidade? Representação por indignidade ou incompatibilidade com o oficialato em função de terem recebido uma pena superior a 2 anos. Eu tenho dito já há bastante tempo que esse julgamento pela Justiça Militar é muito mais grave para os militares do que o próprio julgamento civil e, aliás, vai ser um julgamento, se ocorreu, espero que ocorra, bem mais difícil, com muitos aspectos contraditórios, porque se trata de uma justiça corporativa. O STM tem 10 ministros militares e 5 civis, e, portanto, vários desses ministros militares tiveram contato e até admiração e relação de camaradagem com os condenados de hoje. Esse julgamento vai ser muito difícil que retire o posto e a patente dos condenados. Agora, se isso acontecesse, seria uma sinalização do Superior Tribunal Militar e da Justiça Militar, uma sinalização que eu espero, tenho esperança que aconteça, de compromisso com a democracia, de um verdadeiro compromisso com a democracia. Porque é inadmissível que um crime tão grave como atentar contra o Estado democrático e de direito, cometido por militares, não resulte na declaração de incompatibilidade e indignidade com o oficialato. Até porque casos bem mais simples de desvio de recursos e coisas dessa natureza, no passado já levaram oficiais a terem esse tipo de declaração. Então, seria muito importante para a Justiça Militar que isso acontecesse, mas com certeza não vai ser um julgamento fácil e, portanto, vai ser um julgamento muito interessante de acompanhar, muito menos previsível do que foi, por exemplo, o julgamento do STF. Professor, o senhor fala dessa possibilidade aí de, no Superior Tribunal Militar, de não se haver um convencimento da culpa por tentativa de golpe, porque na prática é isso, quando se sabe que alguém realmente tentou dar um golpe, não se hesitaria em tirar a patente. A gente vê isso no Congresso também, né? Quer dizer, no Congresso a gente ouve em outras forças políticas de poder, em Brasília e no Brasil, como se algumas pessoas achassem que é um exagero essa condenação. Qual é o risco de esse julgamento e dessa
condenação ficar apenas no âmbito do Supremo. Digo isso em termos de convencimento da população. Isso não enfraquece realmente a ideia de que realmente tentaram dar um golpe e precisam ser punidos por isso? Há esse problema, né? Porque a gente tem de considerar que o Congresso Nacional, reflexo da sociedade brasileira, expressa justamente o fato de que é uma sociedade conservadora, né? E a gente sabe que governos conservadores ou de direita, eles acabam funcionando como caldo de cultura para esse ativismo indevido dos militares, né? Então, não chega a ser uma surpresa que isso aconteça, você sabe melhor do que eu, a cada 4 anos a gente diz, nunca houve um Congresso tão conservador, e dali a 4 anos nunca houve um Congresso, e assim vai. Então, é muito difícil, por exemplo, o Congresso tomar uma medida como essa que eu estou advogando, de alterar o artigo 142 da Constituição, porque frequentemente esses setores mais conservadores, ou de direita ou de extrema-direita, se associam a posições autoritárias desse tipo, né? Então, é uma coisa que depende muito da sociedade brasileira. Eu espero muito que esse acontecimento tão importante e significativo de hoje sirva não só para um alerta às Forças Armadas, mas também como uma espécie de pedagogia democrática para a sociedade brasileira. O governo de Jair Bolsonaro foi muito ruim nesse sentido, tanto para as Forças Armadas, como também para a sociedade brasileira, porque de algum modo interrompeu aquele processo pedagógico de experimentação da democracia que vinha desde o fim da ditadura. Então, o evento de hoje, quem sabe, não servirá para alertar as pessoas para esse tipo de risco, né? Eleger políticos, além do presidente da República, deputados federais, que tenham posições antidemocráticas. Isso, evidentemente, é uma coisa que não facilita a institucionalidade democrática brasileira. Chegou o momento de aproveitar a oportunidade para reafirmar o espírito democrático que nos habita, cada um de nós, independentemente do espectro político, né? Muitas reflexões importantes a partir de hoje. Professor Carlos Fico, muito obrigada por atender ao Jornal das 10, num dia em que os seus conhecimentos e seu olhar foram de grande contribuição. Obrigada. Prazer estar aqui. Boa noite a todos.